Sejam muito bem-vindos ao nosso querido podcast Em Contas. Aqui é o espaço ideal para você descomplicar tudo sobre as finanças e contabilidade dos partidos e a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Perfeito! E sabe o melhor? Vamos deixar tudo bem mastigadinho, em linguagem clara e direta, sem enrolação. Este podcast foi desenvolvido pensando em você. Este é o nosso 9º episódio da temporada de 2021 da série Julgamentos do TSE, Prestações de Contas de Diretórios Nacionais. E hoje, Bia, o julgamento que a gente vai analisar é de 20 de agosto de 2020, referente às contas do exercício de 2015. Um caso bem interessante. Isso mesmo, Léo. Então, pessoal, hoje a gente mergulha fundo na prestação de contas anual de um Diretório Nacional Partidário, especificamente do ano de 2015. Um ano já um pouquinho distante, mas as lições, Bia, continuam super atuais, né? Com certeza, Léo. E, para nossa análise, a gente está usando o quê? Um acórdão oficial do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e também outros materiais que analisaram essa decisão. Então temos a fonte primária e um olhar sobre ela. Exato. A decisão final do tribunal e toda a sua justificativa, os porquês, né? E a nossa missão aqui, Léo, é tentar entender como a Justiça Eleitoral realmente fiscaliza o dinheiro dos partidos. Vamos olhar para as irregularidades que foram apontadas nesse caso específico. E as justificativas que o tribunal deu para cada ponto. E principalmente, Léo, desvendar o que significa aquela famosa aprovação com ressalvas. Muita gente ouve isso e fica sem saber direito o que quer dizer, né? É verdade, Bia. É um conceito-chave. Não é nem um sim total, nem um não rotundo. Fica ali no meio termo. É uma chance ótima para a gente ver as regras funcionando na prática no mundo real. E para me ajudar nessa análise detalhada, conto com você, Léo. Olá, Bia. Prazer estar aqui de novo. Esse tema é fundamental mesmo. E essa aprovação com ressalvas, nossa, gera muita dúvida. Entender os critérios por trás dela é essencial para quem lida com isso no dia a dia. Exato, Léo. Então, vamos direto ao ponto. O resultado final do julgamento foi esse: contas aprovadas, mas com ressalvas. O que isso quer dizer, assim, na prática? Não é um sinal verde total, mas também não é um sinal vermelho. É um amarelo piscante. Boa analogia, Bia. É por aí. A aprovação com ressalvas é um instrumento que o TSE usa bastante, e ele se baseia em dois princípios muito importantes no direito: o da proporcionalidade e o da razoabilidade. Proporcionalidade e razoabilidade ajuda a gente a entender melhor, Léo. Claro. Basicamente, significa o seguinte: o tribunal olhou as contas, encontrou sim algumas falhas, algumas irregularidades. Ok. Mas ao analisar o conjunto todo, a obra completa, digamos assim, ele considerou que essas falhas não eram tão graves a ponto de justificar uma rejeição total das contas. Seria desproporcional rejeitar tudo por causa daqueles problemas específicos. Ah, entendi. Então tem uma ponderação aí. Exatamente. E a jurisprudência do TSE, ou seja, as decisões anteriores do tribunal sobre o mesmo assunto, já definiram alguns critérios para aplicar essa aprovação com ressalvas. Simplificando bem, Bia, são tipo 3 pilares. 3 pilares, quais são? Primeiro, as irregularidades encontradas não podem ser tão sérias a ponto de comprometer a saúde geral das contas. O termo técnico para isso é rigidez do balanço. As contas, no geral, precisam ser confiáveis. Ok, rigidez do balanço, primeiro pilar. E o segundo? Segundo, o valor total dessas irregularidades tem que ser percentualmente pequeno ou irrelevante, como o tribunal costuma dizer, quando comparado com o volume total de recursos que o partido movimentou naquele ano. É uma análise de proporção mesmo. Entendi. O tamanho do problema em relação ao todo. E o terceiro? Terceiro pilar. Não pode haver indícios claros de má-fé por parte do partido. Ou seja, o tribunal não pode ver ali uma intenção deliberada de fraudar, de esconder dinheiro, de desviar recursos de propósito. As falhas podem ter sido por erro, por desconhecimento, mas não por malícia. Certo. Ausência de má-fé comprovada. Então, rigidez, percentual baixo e ausência de má-fé. São esses os filtros. Isso. E aplicando isso ao caso concreto que a gente está analisando.
O valor total que o TSE considerou irregular foi de R$ 456.982,79, pouco mais de R$ 450 mil. Quase R$ 500 mil. Parece bastante dinheiro, Léo. É um valor considerável, sim. Mas aí entra o segundo pilar, a proporção. Naquele ano de 2015, o Diretório Nacional desse partido recebeu quase 39 milhões só do fundo partidário. R$ 38.865.809,19 para ser exato. Uau, quase 39 milhões. Pois é. Aí você faz a conta. Esses 456 mil e poucos reais representam quanto dos quase 39 milhões? A conta dá aproximadamente 1,17%. Ah, 1,17%. Quando a gente olha o percentual, realmente parece pequeno em relação ao todo. Exatamente. E foi com base nesse percentual considerado baixo e provavelmente na ausência de má-fé comprovada naqueles pontos específicos que o TSE decidiu aplicar a razoabilidade. Concluiu que rejeitar as contas por causa de 1,17% seria uma medida muito drástica. E aí veio a aprovação com ressalvas. Isso. Que significa, olha, partido, encontramos esses problemas aqui, eles precisam ser corrigidos, vai ter consequência para eles, mas o conjunto da sua contabilidade de 2015 está aprovado. Entendi, faz sentido a lógica. Agora, Léo, vamos mergulhar nessas irregularidades para entender o que aconteceu de fato. A primeira que você mencionou envolveu um valor de R$ 30 mil gastos com serviços advocatícios. Pagar advogado assim de cara parece uma despesa super comum para um partido político, né? Onde é que esteve o problema aí? O problema não foi contratar advogado em si, Bia. O partido precisa de advogado para muitas coisas. A questão foi a finalidade desse serviço específico pago com esses R$ 30 mil. A finalidade e qual foi? Esse dinheiro foi usado para pagar os honorários da defesa de um membro específico do partido, um filiado, numa ação de investigação judicial eleitoral. Uma AIJ, como a gente chama. AIJ, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. E o que essa ação apurava? Apurava um suposto abuso de poder econômico cometido por esse membro durante a campanha eleitoral dele para um cargo importante no Executivo Estadual. Ou seja, era uma questão ligada à campanha individual daquela pessoa. Ah, então não era uma ação contra o partido, mas contra o candidato. Exato. Era sobre atos da campanha dele. E aí vem a pergunta: por que usar dinheiro do fundo partidário para pagar essa defesa foi considerado irregular? É o que eu ia perguntar. Por quê? Por causa da Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096 de 95. Lá no artigo 44, inciso I, ela diz onde o dinheiro do fundo partidário pode ser gasto. E a regra geral é: para despesas ligadas à atividade do partido, a sua manutenção, propaganda, alistamento, campanhas do partido ou de seus candidatos nas eleições gerais, etc. Atividade do partido. Isso. E o entendimento consolidado do TSE é que a defesa de interesses pessoais de filiados, mesmo que seja numa ação eleitoral como uma AG, se essa ação não estiver diretamente ligada à gestão do partido ou a atos que a pessoa praticou em nome do partido, não se encaixa como atividade partidária. Entendi. Seria um interesse individual do político, não do partido como instituição. Exatamente. A lógica é: o dinheiro do fundo partidário é público, ele serve para fortalecer os partidos como instrumentos da democracia, não para bancar a defesa de um indivíduo por atos que ele supostamente cometeu de forma ilícita na sua campanha pessoal. Seria um desvio de finalidade do recurso público. Faz todo sentido essa distinção. Mas o partido deve ter apresentado alguma defesa, né? O que eles argumentaram, Léo? Sim, tentaram argumentar. A defesa do Diretório Nacional foi dizer que ele apenas repassou o dinheiro para o Diretório Regional correspondente ao estado daquele membro, e que, portanto, a responsabilidade por verificar a aplicação correta seria do Diretório Regional, não do Nacional. Tentaram, digamos, passar a bola para a instância regional. Exatamente. Só que essa tese não colou no TSE, e por um motivo bem simples e direto, Bia. Qual? O próprio Diretório Nacional, ao fazer a transferência bancária dos 30 mil para o Diretório Regional, deixou escrito no comprovante da transferência, de forma explícita,
que aquele valor era destinado ao pagamento dos serviços advocatícios naquele processo específico, mencionando a AIJ e o nome do membro beneficiado. Ah, então o próprio documento da transferência ligava o dinheiro à finalidade irregular. Precisamente. Ao fazer isso, o Diretório Nacional meio que confessou que sabia e concordava com aquela destinação específica do dinheiro. Ele vinculou o repasse àquela despesa irregular. Portanto, ele assumiu a responsabilidade pela finalidade do gasto, mesmo que o pagamento final tenha sido feito pelo regional. Não dava para alegar desconhecimento ou que a responsabilidade era só do outro. Nossa, que detalhe crucial. O registro da transferência foi a chave. Então, Léo, o ponto central aqui, o grande aprendizado desse caso, é essa linha muito clara que a Justiça Eleitoral traça. O gasto do fundo partidário tem que ter conexão direta com a atividade institucional do partido. Gastos para defender um filiado numa questão vista como pessoal ou da campanha individual dele, mesmo que ele seja um político importante, não podem ser pagos com esse dinheiro público. É isso. Exatamente isso, Bia. A finalidade do gasto é o que manda. Tem que ser para o partido, não para a pessoa física do filiado, salvo raras exceções muito específicas que não se aplicavam aqui. E qual foi a consequência prática dessa irregularidade específica dos 30 mil? O que o TSE determinou? A consequência foi direta. O tribunal determinou que o partido devolvesse o valor integral, os 30 mil reais, ao erário, ou seja, ao Tesouro Nacional. Devolveu o dinheiro. Sim. E tem um detalhe importante. Essa devolução tem que ser feita com recursos próprios do partido. Não pode usar mais dinheiro do fundo partidário do ano seguinte para cobrir essa devolução. Tem que tirar do bolso do partido mesmo, de outras fontes de receita que não sejam um fundo. Entendido. É uma forma de garantir que o dinheiro público desviado retorne e que o partido sinta o impacto financeiro da irregularidade. Muito claro, Léo. Agora vamos para a segunda irregularidade principal que você mencionou, que também contribuiu para as ressalvas. E essa, você disse, é bem interessante porque mexe com aquela regra dos 5% do fundo partidário para incentivar a participação política das mulheres. O que aconteceu nesse ponto? Essa parte é super relevante, Bia, porque toca numa política afirmativa muito importante e que gera bastante discussão e fiscalização. A lei, lá no artigo 44, inciso V da Lei dos Partidos, obriga os partidos a aplicarem, no mínimo, 5% do dinheiro que recebem do fundo partidário na criação e manutenção de programas para promover e difundir a participação política das mulheres. Certo, a cota dos 5% para as mulheres. É uma exigência antiga já, né? Sim, já tem um tempo. É para tentar diminuir a subrepresentação feminina na política. É um recurso com destinação vinculada. Não pode ser usado para outra coisa. E nesse caso de 2015... qual foi o problema? O partido não gastou 5%? Não foi exatamente isso. Vamos aos números. Naquele ano, calculando 5% do fundo partidário recebido, o partido deveria ter aplicado um valor um pouco acima de 1,9 milhão de reais nessa finalidade específica. R$ 1.943.290,46 para ser mais preciso. Quase 2 milhões de reais só para isso. É bastante recurso. É um volume considerável, sim. Só que a análise técnica do TSE, feita pela ACEPA... ACEPA? É a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, o órgão técnico do TSE que analisa as contas em detalhes. A ACEPA apontou que desse 1,9 milhão que deveria ter sido aplicado, faltou comprovação da aplicação correta e específica para a finalidade feminina de um montante de quase R$ 427 mil, R$ 426.982,79. Quase 427 mil sem comprovação adequada. Mas aí, Léo, a minha dúvida é a mesma de antes. O que significa não ter aplicação devidamente comprovada? Quer dizer que o partido simplesmente não gastou esse dinheiro e ele ficou parado? Ou ele gastou, mas o tipo de gasto não foi considerado válido para promover a participação feminina? Ótima pergunta, Bia. A segunda opção é a correta aqui. A questão central, o X da questão nesse ponto, foi a falta de comprovação de ações efetivas com vinculação direta à promoção da participação feminina. Não bastava mostrar que o dinheiro saiu da conta. Ações efetivas com vinculação direta. O que seria isso na prática? E o que o partido apresentou que não foi aceito? Então, o TSE tem uma interpretação bem consolidada e até rigorosa sobre isso.
Ele entende que, para comprovar o uso correto dessa verba, não adianta o partido apresentar comprovantes de despesas administrativas genéricas, sabe? Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, não adianta o partido querer justificar parte desses 5% dizendo que pagou uma porcentagem da conta de luz da sede nacional ou do aluguel do espaço onde funciona a Secretaria da Mulher do partido. Isso é considerado despesa administrativa comum, não uma ação direta de promoção. Ah, entendi. Rateio de despesa não conta para essa finalidade específica. Em geral, não. O TSE vê isso com muita desconfiança. Da mesma forma, simples lançamentos contábeis, tipo fazer um provisionamento do valor na contabilidade, também não servem como prova da aplicação efetiva. Tem que mostrar onde o dinheiro foi gasto de fato em prol das mulheres. E o que o TSE considera, então, como gasto válido como ação efetiva? O acórdão e outras decisões do TSE mencionam que é preciso demonstrar a destinação legal específica do recurso para ações concretas. Aí a gente está falando de quê? Organização de eventos, seminários, congressos voltados para mulheres, realização de cursos de formação política específico para o público feminino, produção e distribuição de material de divulgação, como cartilhas, vídeos, podcasts. Podcasts, olha aí. Focados em incentivar a participação feminina, contratação de palestrantes para falar sobre o tema, realização de pesquisas sobre a condição da mulher na política e como melhorá-la. Coisas assim, sabe? Ações que têm um objetivo claro e direto de fomentar, de capacitar, de dar visibilidade à participação política das mulheres. Entendi, tem que ser algo ativo, direcionado, não só pagar as contas da estrutura existente. Exatamente. O tribunal até menciona no acórdão a dificuldade de fiscalizar os chamados gastos compartilhados, como esse exemplo da luz ou do aluguel. E o risco é que, se aceitarem isso de forma muito ampla, sem um vínculo muito claro e direto com a ação finalística, acabam permitindo que os recursos sejam desviados do seu propósito essencial, que é realmente fomentar ativamente a presença feminina na política e não só manter a máquina administrativa funcionando. Muito importante essa distinção. E nesse caso, o partido tentou alguma outra justificativa para esses 427 mil que não tiveram a aplicação comprovada? Tentou sim, Bia. Eles tentaram usar uma mudança na lei que aconteceu bem depois, só em 2019. Foram introduzidos 2 artigos na lei dos partidos, o 55A e o 55C. Que foram introduzidos em 2019, mas eles tentaram usar para justificar algo de 2015. Como assim? É que esses artigos criaram uma espécie de regra de transição. Eles permitiram, em algumas situações bem específicas, que os partidos regularizassem problemas com a aplicação dessa verba feminina de exercícios anteriores a 2019. A condição principal era que o partido comprovasse ter usado esses recursos que não foram aplicados corretamente na época para financiar candidaturas femininas até as eleições de 2018. Ah, uma espécie de compensação posterior, usando o dinheiro para apoiar candidatas. Isso. Era uma chance de consertar o passado, digamos assim. Só que neste caso específico que estamos analisando, o partido não conseguiu apresentar essa comprovação. Ele não demonstrou que usou aqueles 427 mil de 2015 para financiar candidatas mulheres até 2018. E aí não teve jeito. A tentativa de usar a lei nova para justificar a falha antiga de 2015 não funcionou porque o requisito da própria lei nova não foi cumprido. Entendi perfeitamente, Léo. Ou seja, resumindo essa questão dos 5%, não basta só separar o dinheiro no orçamento do partido, nem só pagar contas gerais da estrutura onde a Secretaria da Mulher funciona. É fundamental demonstrar com documentos como esse dinheiro foi usado de forma concreta, em ações direcionadas para realmente impulsionar a participação política das mulheres. A prova da ação efetiva é o que o TSE busca. É isso. Perfeitamente, Bia. A lógica é essa. O recurso público tem uma finalidade específica e o órgão fiscalizador quer ver se essa finalidade foi de fato alcançada, se a ação aconteceu. E a consequência aqui, Léo? Foi a mesma do caso dos advogados? Teve que devolver os 427 mil? Não, Bia. Aqui a consequência foi diferente. O TSE não determinou a devolução desse valor ao Tesouro Nacional. Ué, por que não? Porque a própria lei dos partidos, lá no parágrafo 5º do artigo 44, prevê uma sanção específica para esta falha.
para não comprovar a aplicação mínima em programas de promoção feminina. E qual é essa sanção específica? A lei diz que o partido que não comprovar essa aplicação mínima fica obrigado a aplicar um valor adicional nessa mesma finalidade no ano seguinte à decisão se tornar definitiva, o chamado trânsito em julgado. Um valor adicional, quanto? O adicional é de 2,5% do valor total do fundo partidário que o partido receber naquele ano seguinte. Ou seja, além dos 5% que ele já seria obrigado a aplicar normalmente, ele teria que aplicar mais 2,5%, totalizando 7,5% naquele ano específico, como uma forma de compensar a falha anterior. Ah, interessante. É quase como uma multa, mas o dinheiro da multa é revertido para a própria política pública que foi negligenciada? É isso, exatamente. É uma sanção com um caráter bem pedagógico, né? O dinheiro não volta para o Caixa Geral do governo. Ele é reinvestido na própria causa da promoção da participação feminina. Reforça a importância daquela política. Muito interessante essa solução. Então, tivemos duas irregularidades principais, uma com devolução ao erário e outra com aplicação adicional no ano seguinte. E esses dois casos, Léo, deixam mais do que claro como a documentação que comprova os gastos é absolutamente central em todo esse processo de prestação de contas, não é mesmo? Sem o documento certo ou sem a justificativa correta ligada a ele, tudo pode ir por água abaixo. Com certeza, Bia. A documentação é a espinha dorsal da prestação de contas. Sem ela, não há como o tribunal verificar se o dinheiro público foi usado corretamente. E que tipo de comprovante, assim, mais especificamente a Justiça Eleitoral espera ver para validar uma despesa? O que é considerado um bom documento? Olha, a resolução do TSE que regia as contas de 2015, que era a resolução 23.432 de 2014, era bem detalhada sobre isso, lá no artigo 18. O documento principal, o rei da comprovação, é o que a norma chama de documento fiscal idôneo. Documento fiscal idôneo. O que entra nessa categoria? Basicamente, são os documentos fiscais reconhecidos pela legislação tributária. A nota fiscal eletrônica ou não, o cupom fiscal, a fatura de serviços, o recibo de pagamento autônomo, o RPA. O importante é que esse documento esteja legível, não pode ter rasuras que comprometam a sua validade. Certo. E precisa conter informações essenciais. Quais? A data da emissão, a descrição bem detalhada do bem que foi comprado ou do serviço que foi prestado, não pode ser genérico demais, o valor exato da operação e, fundamental, a identificação completa de quem emitiu o documento, o fornecedor, e de quem recebeu o partido. Isso inclui nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. Ok. Nota fiscal detalhada e completa é o ideal. E se não tiver nota fiscal? Existem outras formas de comprovar? Sim, a resolução previa que outros meios de prova poderiam ser aceitos, mas geralmente de forma complementar, para reforçar a comprovação ou em situações onde a nota fiscal não é aplicável. Que outros meios seriam esses? Por exemplo, contratos assinados entre o partido e o fornecedor, comprovantes de entrega do material ou de execução do serviço assinados por quem recebeu, comprovantes bancários, como a cópia de um cheque nominal e cruzado, ou o extrato de uma transferência eletrônica identificada TED, DOC, que mostre claramente o pagamento ao fornecedor. Certo, fluxo financeiro. Exato. E para despesas com pessoal contratado pelo partido, as guias de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social, GFIP, também são documentos importantes. Entendi. Então tem um leque de documentos possíveis. Mas, Léo, voltando ao que a gente viu nos dois exemplos de irregularidades, parece que ter o documento fiscal bonitinho não é o fim da história, né? De jeito nenhum, Bia. Esse é o ponto crucial que aqueles exemplos nos ensinaram. Ter o documento fiscal, a nota, o recibo é necessário, mas não é suficiente. O que mais precisa, então? É fundamental, indispensável, demonstrar o vínculo daquela despesa com as atividades partidárias que são permitidas pela Lei 9.096, lá no artigo 44 que a gente já mencionou. Por que aquele gasto foi feito? Qual a finalidade dele dentro do propósito do partido? A justificativa, a conexão com a atividade fim. Exatamente. Como o dinheiro do fundo partidário é público, o partido tem o dever de provar não só que gastou, mas por que gastou. E se esse gasto estava alinhado com as regras. O documento prova que a transação ocorreu,
Mas é a justificativa, muitas vezes complementada por outros elementos, relatórios, fotos de eventos, listas de presença, etc., que prova que o gasto foi legítimo dentro das regras do fundo partidário. Então, resumindo essa parte da documentação, ter a nota fiscal ou o recibo é só o começo. A justificativa clara e a adequação do gasto, mostrando que ele serviu a um propósito partidário permitido por lei, são igualmente ou talvez até mais importantes para a fiscalização do TSE. Correto, Bia. A análise da Justiça Eleitoral vai além da mera conferência formal do documento contábil. Ela avalia a substância, a materialidade, a finalidade do gasto. É uma fiscalização de legalidade e de finalidade. Perfeito. E você mencionou que o acórdão também tocou num ponto técnico sobre a fiscalização das fundações partidárias, né? Embora não fosse o foco principal das contas do partido. O que foi decidido ali? Foi um ponto mais processual, mais interessante. O Ministério Público Eleitoral, que atua nesses processos de prestação de contas, tinha sugerido que as contas da fundação ligada a esse partido fossem analisadas pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. Pelo TCU. Por quê? Provavelmente por entender que as fundações também recebem recursos públicos, uma cota do fundo partidário, e o TCU tem essa atribuição de fiscalizar o uso de verbas federais. Faz sentido a dúvida. E o que o TSE decidiu? O TSE reafirmou um entendimento que já tinha sobre isso. Para aquele exercício de 2015, a competência para fiscalizar as contas das fundações partidárias não era do TCU, era do Ministério Público Estadual do local onde a fundação tinha sua sede. Ah, do MP estadual, não do TCU. Uma questão de definir quem fiscaliza quem, né? Exatamente. É uma questão de definição de competências entre os diferentes órgãos de controle, mas é relevante para a gente entender todo o panorama da fiscalização desses entes que orbitam os partidos políticos. Para 2015, a regra era essa. Depois pode ter mudado, mas para aquele ano ficou definido assim. Entendido. Bom, Léo, depois de analisar todos esses pontos, a aprovação com ressalvas, as irregularidades com os advogados e com a verba feminina, a importância da documentação e essa questão das fundações, o que a gente pode tirar como lições principais desse caso? O que ele realmente nos ensina sobre como funciona o financiamento e o controle dos partidos políticos no Brasil? Olha, Bia, eu acho que a gente pode destacar alguns aprendizados bem chaves, sim. Vamos lá. Vamos. Quais seriam? Primeiro, e talvez o mais óbvio, mas sempre bom reforçar, a necessidade crítica absoluta de vincular cada despesa paga com dinheiro do fundo partidário a uma finalidade partidária clara, objetiva e permitida pela lei. Aquele caso dos advogados é o exemplo perfeito. Gasto em benefício pessoal de um membro, mesmo sendo um político, geralmente é vedado. O dinheiro é para o partido, não para a pessoa. Certo. Vínculo claro com a atividade partidária. Primeira lição. Segunda lição. A interpretação que o TSE dá para as regras de fundos específicos, como esse de 5% para a promoção feminina, é bem rigorosa. Não basta só alocar o recurso no papel ou pagar conta de luz. O tribunal exige prova de ações efetivas, de iniciativas concretas que realmente busquem atingir o objetivo daquela política afirmativa. A intenção da lei tem que ser materializada em ações práticas. Ações efetivas, não só gastos administrativos. Segunda lição importante. Qual a terceira? Terceira, o papel insubstituível de uma documentação completa, detalhada e idônea. A nota fiscal, o contrato, o comprovante, eles precisam estar lá corretos e precisam, junto com a justificativa, comprovar não apenas que o gasto ocorreu, mas qual foi a sua finalidade e qual seu vínculo com a atividade partidária permitida. Sem essa documentação robusta, a conta simplesmente não fecha perante a fiscalização. Documentação completa e vinculada. Terceira lição. E a quarta? Quarta, como os tribunais e o TSE, nesse caso, utilizam aqueles princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para modular as sanções, ou seja, para ajustar a punição à gravidade da falha. Quando as irregularidades são consideradas menores, não comprometem o todo e não há má-fé evidente,
O resultado pode ser uma aprovação com ressalvas em vez de uma rejeição total que teria consequências muito mais severas para o partido. Mostra um equilíbrio na aplicação da lei. O uso da proporcionalidade para definir a sanção. Quarta lição. Tem mais alguma, Léo? Eu destacaria uma quinta, Bia, que é o forte caráter pedagógico dessas decisões do TSE. Cada julgamento como esse, que analisa em detalhes os erros e acertos de um partido na gestão dos recursos públicos, não serve só para punir aquela agremiação específica. Serve como um aprendizado contínuo para todos os partidos. Ah, como um guia do que fazer e do que não fazer. Exatamente. Mostra como a Justiça Eleitoral interpreta as regras, que tipo de prova ela exige, quais são as linhas vermelhas que não podem ser cruzadas. É um processo constante de aprimoramento tanto do controle externo feito pelo TSE, quanto da própria gestão interna dos partidos, que precisam se adaptar e aprender com esses julgamentos para evitar cometer os mesmos erros. A ideia é que a qualidade da prestação de contas melhore com o tempo. Caráter pedagógico e aprendizado contínuo. Quinta lição fundamental. Nossa, Léo, foi uma análise muito esclarecedora mesmo. Ficou muito evidente para mim que a prestação de contas partidárias é um universo bem complexo, né? Exige uma atenção enorme aos detalhes e, principalmente, como você ressaltou várias vezes, a finalidade do uso do dinheiro público. Não é só contabilidade, é gestão responsável de recurso público. Sem dúvida nenhuma, Bia. É exatamente isso. É um misto de conhecimento técnico contábil, conhecimento jurídico das normas eleitorais e partidárias e, acima de tudo, um compromisso com a transparência e com a correta aplicação dos recursos que a sociedade destina aos partidos. Perfeito. E você teria algum último ponto para a gente refletir, Léo? Alguma provocação final inspirada nesse caso? Olha, Bia, pensando especialmente naquela discussão sobre a verba das mulheres, onde o TSE bate tanto na tecla das ações efetivas e não só da comprovação do gasto, fico pensando aqui, será que não seria interessante ir um passo além? Um passo além como? Além de só comprovar que fez o evento ou o curso, como os partidos poderiam ou talvez devessem começar a pensar em desenvolver métricas para avaliar o impacto real desses programas. Como medir se todo esse dinheiro investido está de fato resultando em mais mulheres participando ativamente da vida partidária, se candidatando, sendo eleitas, ocupando espaços de poder? E não apenas cumprindo uma obrigação formal de gastar os 5%. Uau, Léo. Medir o impacto real, não só o gasto. Que provocação excelente. Porque às vezes a gente foca tanto na conformidade, no processo, que esquece de olhar para o resultado final, para o objetivo maior da política pública, né? Exatamente. Será que estamos realmente movendo o ponteiro da representatividade feminina com essas ações ou só cumprindo tabela? Acho que é uma reflexão importante que esse tipo de julgamento, mesmo sem abordar isso diretamente, acaba inspirando. Fica aí a provocação para a gente pensar e, quem sabe, discutir num outro momento. Excelente ponto para pensarmos, Léo. Adorei a provocação. Com isso, então, a gente encerra a nossa análise super detalhada de hoje. Quero te agradecer muito, Léo, pela conversa, pelos insights, pela clareza nas explicações. Foi ótimo, como sempre. Eu que agradeço, Bia. É sempre um prazer discutir esses temas aqui. É isso aí, pessoal. Fechamos mais um episódio. Gostou do que ouviu hoje? Conta pra gente. Sua participação é fundamental. Deixe seu comentário. Queremos sempre entregar conteúdo relevante que transforme seu entendimento sobre esses temas. Continue acompanhando e indica para os amigos. Te vejo no próximo episódio. Até breve!